Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a tabela periódica. Eu quero mostrar para vocês mais algumas propriedades que nós podemos prever olhando a tabela periódica. Saber, por exemplo, se nós estamos falando de metais, de não metais ou de gases nobres. Vamos dar uma olhadinha então como entender, como extrair essas informações ali olhando apenas para a tabela periódica? Vamos lá então! Então, pessoal, aqui eu quero trazer para vocês mais uma classificação, mais algumas informações que nós podemos extrair da tabela periódica. Olha só, a primeira delas que é muito importante a gente entender é que o hidrogênio não vai entrar nessa classificação que nós falamos. O hidrogênio, que tem apenas um próton e um elétron, ele é um elemento muito específico, diferente de todos os outros da tabela periódica. Por isso, então, ele não entra aqui nessa classificação que eu vou mostrar para vocês. E que classificação é essa, pessoal? Olha só, vejam que a grande maioria dos elementos da tabela periódica são classificados como metais, inclusive os elementos das séries dos lantanídeos e dos actinídeos que nós falamos na aula passada. Além dos metais, nós temos os ametais ou não metais, que é esse grupo aqui mais à direita na tabela periódica. Além disso, pessoal, existe uma classificação que também não é recomendada pela IUPAC, que é a dos semimetais, que são aqueles elementos que nós já veremos têm características intermediárias entre os metais e os não metais ou ametais. E por último aqui, na família 8A ou no grupo 18, nós temos os gases nobres. Viram que nós podemos, então, prever diversas propriedades dos elementos de acordo com a posição deles na tabela periódica. Vamos agora, então, entender melhor o que é que significa ser um metal, ser um não metal, ser um gás nobre? Olha só, vamos ver que características esses grupos, então, apresentam. Vamos começar, então, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre os metais. Os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Não é à toa, por exemplo, que os fios elétricos são feitos de cobre, entre outros materiais, principalmente metais. Os metais também possuem um brilho característico, que nós chamamos de brilho metálico. Os metais geralmente possuem a cor prateada, a exceção é o cobre e o ouro, ou as exceções são o cobre e o ouro. Os metais, pessoal, também apresentam alta maleabilidade, e maleabilidade é a capacidade de ser transformado em lâminas finas. Essa característica é muito útil na indústria automobilística, na indústria naval, por exemplo, lá com as chapas metálicas, com as chapas de aço principalmente. Além disso, os metais possuem alta ductibilidade, que é a capacidade de poder ser transformado em fios finos. Então, os metais eles podem ser transformados em fios finos, como, por exemplo, os fios de cobre que nós temos transmitindo grande parte da eletricidade que nós consumimos. Os metais geralmente possuem pontos de fusão e de ebulição bem altos. Lembrando, ponto de fusão é aquele ponto, aquela temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição, para quem esqueceu, é aquela temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Os metais também são muito densos e são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O mercúrio, então, é o único metal líquido à temperatura ambiente. Nós veremos mais para frente, por enquanto não se preocupem, apenas guardem essa informação que já, quando nós formos falar de reações químicas, vocês entenderão o que é que eu estou dizendo aqui. Mas por enquanto guardem que os metais eles reagem com ácidos. Eles também formam óxidos básicos e, de novo, fiquem tranquilos que nós estudaremos isso melhor no módulo que vai tratar das ligações químicas e também no módulo sobre as funções químicas, quando nós estudarmos os óxidos, as bases e os ácidos. E, por fim, os metais apresentam a tendência a formar cátions. Lembram-se, pessoal, um cátion nada mais é do que um íon positivo. É aquele átomo que
perdeu elétrons, que perdeu cargas negativas e, portanto, agora tem um saldo de cargas positivas maior do que zero. Eles têm agora, então, mais prótons no seu núcleo do que elétrons na sua eletrosfera. Então, eles ficam carregados positivamente. Os metais, eles tendem sempre a formar cátions, ou seja, eles tendem sempre a perder elétrons. Eu vou mostrar para vocês, lá no módulo sobre as ligações químicas, que a posição dos elementos classificados como metais já nos indicam, já nos mostram que eles têm a tendência a perder elétrons quando em ligações químicas. Mas fiquem tranquilos, nós veremos isso já já. Vamos falar um pouquinho então agora, pessoal, sobre os ametais ou os não metais. E, em regra, eles têm propriedades ou características opostas àquelas dos metais. Então, eles são maus condutores de calor e de eletricidade, com exceção do grafite. Eles não possuem brilho e, de novo, o grafite é uma exceção, além do iodo. Então, o grafite e o iodo, eles possuem brilho, mas, em regra, os ametais ou não metais não possuem brilho. Além disso, eles apresentam baixa maleabilidade, ou seja, eles não têm uma grande capacidade de formar chapas finas ou lâminas finas e também apresentam baixa ductibilidade, não formam fios finos com facilidade. Geralmente, os pontos de fusão e de ebulição dos ametais são baixos. De novo, o grafite é uma exceção, assim como o diamante. Se vocês se lembram, tanto o grafite quanto o diamante são formas alotrópicas do elemento carbono. Vocês se lembram lá da nossa quinta aula, quando nós falamos sobre alotropia, e aí eu trouxe para vocês o grafite e o diamante como formas alotrópicas do carbono. E aí, pessoal, os ametais, eles podem aparecer nos 3 estados físicos. Se os metais estão predominantemente, com exceção do mercúrio, no estado sólido, os ametais, eles podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Os ametais, então, eles não reagem com ácidos, contrariando de novo aquela propriedade dos metais, e ainda eles possuem uma tendência a formar ânions. Se os metais, então, tendiam a perder os seus elétrons na ligação química, os ametais vão tender a ganhar elétrons quando em ligação química, e então vão formar ânions, que são aqueles íons de carga negativa. Lembram-se, então, quando um átomo recebe elétrons, ele passa a ter mais cargas negativas do que cargas positivas, e aí, então, ele forma um ânion. Então, de novo aqui, para nós fixarmos bem, olha só a posição dos ametais na tabela periódica. Eles estão aqui mais à direita e em número bem inferior aos metais. Vamos falar então agora, pessoal, dos semimetais. Como eu disse para vocês, a IUPAC, aquela organização que regulamenta a química, eles não gostam dessa classificação de semimetais. Mas, como pode aparecer na prova de vocês, nós temos então que saber que os semimetais apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Vamos ver então aqui alguns exemplos, como o silício, de símbolo Si. Olha só, o silício ele apresenta brilho, ele possui brilho, como um metal, uma característica de um metal, mas ele é quebradiço. Isso significa que ele não tem boa maleabilidade nem ductibilidade. Ele não forma chapas ou lâminas finas ou fios finos com facilidade, que é uma característica dos ametais. Por isso, então, nós dizemos que os semimetais eles apresentam tanto características de metais quanto de ametais, ou propriedades intermediárias entre aquelas duas classificações. Já os gases nobres, eles têm esse nome porque eles reagem muito pouco, eles são encontrados isolados na natureza, por isso nobres, eles não gostam de se misturar. E também, como eles têm uma baixa reatividade, é necessário fornecer muita energia para que eles reajam. É muito difícil fazer um gás nobre reagir. Eles não gostam mesmo de se misturar com os outros elementos. E aqui então, olha só, os gases nobres eles estão aqui no último grupo, no grupo 18 ou família 8A, e os semimetais, eles estão aqui nessa posição intermediária entre os metais e os ametais, apresentando também características intermediárias entre essas duas classificações.
Viram quantas informações interessantes nós podemos extrair somente conhecendo a posição de um elemento na tabela periódica? E ainda teremos muito mais pela frente. Agora eu quero mostrar para vocês aqueles elementos que nós temos mais dificuldade em associar o símbolo com o nome em português. Porque, é claro, nós sabemos, muitos elementos foram ganhando seu nome ao longo do tempo por razões diferentes. Vamos olhar então esses elementos e tentar ver quais são os principais que nós precisamos saber para a nossa prova? Olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho então aqui dos elementos que têm um nome em português diferente do seu símbolo. É o caso, por exemplo, aqui do elemento de símbolo AG. Para quem não sabe, o AG nada mais é do que a prata. Também temos o AU, o elemento com símbolo A maiúsculo, U minúsculo, que é o ouro. Já o CU é o cobre. Então vejam que esses metais eles possuem um símbolo bem diferente do seu nome em português. Olha agora o HG. Lembram-se que nós falamos do único metal que é líquido na natureza? Exatamente, o HG então é o mercúrio. Já o elemento com o símbolo K é muito conhecido por nós, é o potássio. Então o potássio é representado pela letra K. Já o Na, que compõe lá o nosso sal de cozinha, o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele é então o sódio. O NaCl, o cloreto de sódio, o Na então representa o elemento sódio. Já o elemento de símbolo P é o fósforo. O elemento Pb, também que aparece bastante, é o chumbo. O elemento com símbolo S é o enxofre. Esse nós já vimos um pouco mais. Além disso, o Sb, esse daqui bem diferente o nome do símbolo, é o antimônio. E finalmente, o último que nós vamos aqui apresentar para vocês é o elemento com símbolo W, que é o tungstênio. O tungstênio é um metal que está presente aí nos filamentos das lâmpadas incandescentes. Bom, pessoal, então nós vimos mais algumas características, mais algumas informações que nós podemos extrair da tabela periódica e agora eu mostrei para vocês aqueles elementos mais complicadinhos de lembrar o símbolo. Só que esses elementos aqui aparecem muito, então vocês podem muitas vezes acertar uma questão somente conhecendo o nome desses elementos, porque a maioria dos vestibulares não vai trazer o nome dos elementos na tabela periódica. Vamos então resolver alguns exercícios para fixar esse conteúdo que nós acabamos de ver? Então vamos lá, pessoal, olha só. O iodo, cujo símbolo é I e tem número atômico 53, possui aplicações bastante importantes. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina, ele é utilizado como tintura de iodo, um antisséptico. Sabendo que o iodo é um ametal, então o iodo ele está lá à direita da tabela periódica, ele é um ametal. O seu grupo e período na tabela periódica são, respectivamente. Ele pede, então, o grupo e o período do iodo na tabela periódica. Eles nos disseram, então, que o iodo possui número atômico 53. Lembra-se, pessoal, que quando nós dizemos que o número atômico de um elemento é a mesma coisa que o seu número de prótons, nós sabemos também que por ser um átomo neutro, ele terá o seu número de prótons igual ao seu número de elétrons. Então, nós já sabemos que o iodo terá 53 elétrons. Vamos fazer então a distribuição desses elétrons para nós lembrarmos e identificarmos onde é que o iodo se encontra na tabela periódica. Olha só, acompanhem aqui comigo então. Nós sabemos que na primeira camada nós temos 2 elétrons, então 1s2. Na segunda camada nós temos 8 elétrons, portanto 2s2, 2p6. Na terceira camada 18 elétrons, 3s2, 3p6, 3d10. Na quarta camada nós temos 32 elétrons, então 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Na quinta camada, nós também temos 32 elétrons, então 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14.
Pronto, até aqui já é suficiente, então, para nós distribuirmos os 53 elétrons do iodo. Vamos lá, então? Lembrando-se aqui do diagrama de Linus Pauling, vamos seguir as setas diagonais. Olha só, começamos aqui com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e continuando ali, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 4p6, 5s2. E ainda mais um pouquinho aqui, nós vamos a 4d10, 5p6. Então, vou colocar aqui embaixo, 4d10, 5p. E agora, pessoal, será que nós vamos ter os 6 elétrons aqui? Vamos ver quantos nós já distribuímos. Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12 mais 6, 18, 20 mais 10, 30, 36, 38, 48. Faltam apenas 5, então, para os 53 que o iodo possui. Mas no subnível 5p, nós podemos ter até 6 elétrons. Como eu só tenho 5, nós vamos terminar a distribuição aqui em 5p5. O que nós sabemos agora, pessoal, sobre esse elemento, o iodo? Qual é a sua camada de valência? A camada de valência é a mais externa. E a mais externa aqui, pessoal, vai ser a camada de número 5. Olha só, nós temos, então, elétrons na camada 5. Sabemos, então, que ele está no 5º período da tabela periódica, porque os períodos indicam o nível de energia, e o nível de energia da camada de valência do iodo é o 5º, e, portanto, ele está no 5º período da tabela periódica. E quantos elétrons ele tem na sua última camada? Ele tem, olha só, 2 elétrons aqui no subnível S e mais 5 elétrons no subnível P. 2 mais 5, ele tem, portanto, 7 elétrons. 7 elétrons na camada de valência. Lembram-se que nós falamos que nas colunas, nos grupos ou nas famílias, que são aqui para nós todos sinônimos, o número de elétrons na camada de valência representa, para os elementos representativos, representa o número também da família, não é isso? Então, se ele tem 7 elétrons, nós sabemos que ele é da família 7A. Ou então, nós também podemos chamar a família 7A, é até mais recomendado, como o grupo ou família 17. E aqui, pessoal, olha só então o que nós já sabemos sobre o iodo. Ele é da penúltima coluna do penúltimo grupo, já que nós temos 18 grupos na tabela periódica, e ele está no 5º período. Vocês se lembram dos nomes daquelas famílias mais importantes? Então, pessoal, vamos recapitular aqueles nomes que são muito importantes também nós conhecermos, embora, é claro, que essa nomenclatura não seja recomendada pela IUPAC. Olha só, nas famílias 1A, nós temos os metais alcalinos, na família 2A, os metais alcalinos terrosos. E aí nós vamos lá para o finalzinho agora da tabela, para o lado direito, e vamos pegar a família 6A, que são os calcogênios, a família 7A são os halogênios e também, por último, a família 8A, que são os gases nobres. Então, olha só, tem 5 famílias que têm um nome muito importante para nós. 1A, ou grupo 1, nós temos os metais alcalinos. 2A, ou grupo 2, alcalinos terrosos. Depois, 6A ou 16 são os calcogênios, 7A ou 17 os halogênios e 8A ou 18 nós temos lá os gases nobres. Então, nós sabemos, pessoal, aqui por essa informação, que a família 7A ou grupo 17 é o grupo ou a família dos halogênios. Então, nós já podemos procurar ali o nosso gabarito, que fala então que o iodo pertence aos calcogênios não. Então, A, C e E estão errados, já que os actinídeos são uma daquelas séries de transição interna que são apresentados do lado de fora da tabela, também não é verdade, então.
E então só sobrou para nós a B e a D, que diz que o iodo é um halogênio. E agora, ele está no quinto ou no sétimo período? Ele está, nós vimos aqui, no quinto período. Portanto, o gabarito é a letra B, o gabarito aqui da nossa questão. Então, pessoal, nós vimos lá que o iodo, que tem número atômico 53, ele é do grupo 17 ou da família 7A e está no quinto período. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o iodo, conforme nós previmos, ele é um A-metal e está aqui no quinto período na família 7A ou família dos halogênios. Vamos resolver mais um exercício juntos, então. Após 2 anos e meio, quando 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram do reservatório da Samarco, ainda encontramos uma quantidade alta de metais oriundos dessa mineradora no Rio Doce. Alguns, como cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel e chumbo, podem ser potencialmente perigosos, pois podem ser absorvidos pelas plantas e animais a médio e longo prazo, sendo nocivos para esses organismos. E aqui nós temos os dados sobre todos os metais ali que foram citados, não é? O cobre, o manganês, o zinco, o cromo, o cobalto, o níquel e o chumbo. E aí ele nos pergunta, sobre os metais citados e seu conhecimento sobre a tabela periódica, o que é que nós podemos inferir? Letra A. Esses metais, então, eles fazem parte dos elementos ditos representativos? Então, pessoal, olha só, vamos ver aqui quais são aqueles grupos que são considerados representativos ou aquelas famílias que têm a terminação na letrinha A, embora não recomendada pela IUPAC. Lembra-se? Quando nós falamos, então, da família 1A, ou então grupo 1, nós estamos falando aqui dos metais alcalinos. Na família 2A ou grupo 2, nós temos também elementos representativos, os metais alcalinos terrosos. E aí nós vamos ter aqui todos os elementos de transição que vão dos grupos 3 até 12. E nós voltamos agora com os elementos representativos da família 3A ou grupo 13, da família 4A ou grupo 14, da família 5A ou grupo 15, e aí nós temos ainda na família 6A ou grupo 16, nós temos aqui os calcogênios. Na família 7A ou grupo 17, os halogênios, e na família 8A ou grupo 18, nós temos os gases nobres. Vamos ver então aqui o que o exercício nos fornece como dado. Olha só, ele nos diz então que o cobre está no grupo 11 e o grupo 11 faz parte dos elementos de transição. Então, já podemos marcar, claro, a afirmativa A como incorreta, porque ele nos diz que todos esses metais fazem parte dos elementos ditos representativos. Já vimos que o cobre é um elemento de transição. E o manganês, no grupo 7? O grupo 7 também está aqui entre o 3 e o 12. Portanto, o manganês também é um elemento de transição. O zinco, olha só, no grupo 12, elemento de transição. O cromo, no grupo 6, também é de transição. O cobalto, grupo 9, transição de novo. E o níquel, a mesma coisa lá no grupo 10. O único que será representativo aqui será o chumbo, que é do grupo 14, ou família 4A. E aqui sim nós temos um elemento representativo, apenas o chumbo. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. Encontram-se no quarto período da tabela periódica. Aqui, pessoal, era só ler os dados que eles nos fornecem, não é isso? Embora o cobre esteja no quarto período, o manganês, o zinco e o cromo, além do cobalto e do níquel, nós vemos de novo ali o chumbo no sexto período da tabela periódica. Então, como um deles já não está no quarto período, a letra B também está incorreta. Aí ele nos diz, então, que situa-se no quinto período o de maior número atômico. O de maior número atômico é o chumbo, que tem número atômico 82. E, de novo, nos dados aqui do exercício, ele nos diz
que o chumbo está no sexto período e não no quinto, como diz a letra C, que também está incorreta. Se eles não tivessem nos fornecido esse dado, nós poderíamos ter feito a distribuição dos 82 elétrons do chumbo e aí nós já saberíamos também que o chumbo tem a sua camada de valência no sexto período, na sua sexta camada, é a sua camada mais externa. Então, a letra D nos diz que é dito de transição o de menor número atômico. Verdade, nós vimos que o chumbo, que é o de maior número atômico, é o único elemento representativo. Todos os outros, então, são de transição. E o de menor número atômico aqui, que é o cromo, nós vimos que ele está aqui no grupo 6, e no grupo 6 ele é, sim, um elemento de transição, porque os grupos 3 até o 12 são todos elementos de transição. Portanto, nós podemos ter a certeza de que a letra D aqui é o nosso gabarito. Aí, pessoal, aproveito para mostrar rapidinho para vocês aqui, olha só, o cobre, o zinco, o níquel, o cobalto, todos eles aqui nos elementos de transição entre os grupos 3 e 12. E nós vimos que o chumbo era o único elemento representativo aqui da família 4A ou grupo 14, que é a família do carbono. Um forte abraço, vejo vocês na próxima aula.